Amados, muito bom dia. Hoje é terça-feira e é dia 20 de maio do ano da graça de 2025 e, como normalmente acontece, retomamos aqui as nossas reflexões pela manhã a partir do texto que o Senhor trouxe aos nossos corações no passado domingo. A ideia é que nós possamos digerir, possamos voltar a considerar o texto em alguns aspectos e que foram mencionados, outros que se calhar o Senhor traz entretanto ao nosso coração, e o meu desejo é que a partir destas reflexões o Senhor possa, através da sua palavra, falar com todos nós e assim possamos crescer na intimidade, na proximidade com o Pai e através do Senhor Jesus Cristo, sabendo que a ação do Espírito Santo no que diz respeito à direção, ao discernimento, à direção das nossas vidas é absolutamente essencial e da qual nós dependemos. No domingo passado considerámos Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, e o assunto é ansiedade. Provavelmente um daqueles assuntos mais presentes, mais desafiantes na nossa jornada, na nossa vida do dia a dia, e com o qual todos nós lidamos. E o texto começa com uma afirmação absolutamente taxativa do Senhor Jesus, daquelas afirmações que só por si resolvem e resolvem muitas questões em relação a este assunto da ansiedade. No versículo 25, o Senhor Jesus é muito claro e diz: não andeis ansiosos na vossa vida, pela vossa vida. Não andeis ansiosos. E portanto, o Senhor Jesus está-nos a dar uma perspectiva e revelar da realidade do reino, e está-nos a dar esta perspectiva sublime da realidade do reino. Está a cuidar dos corações daqueles que são os cidadãos do reino, aqueles que são agora filhos amados do Pai, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele está a cuidar dos corações deles porque sabe, porque é a intenção do Senhor Jesus que os cidadãos do reino, que os filhos amados do Pai vivam e experimentem com total integridade esta realidade de sermos cidadãos do reino e filhos de Deus, filhos amados de Deus, e sabe que essa intervenção precisa de acontecer acima de tudo no nosso coração, afastando-nos daquela ideia que era presente na altura e que ainda hoje está muito presente, de que há um sem número de listas, de regras, de aspectos a cumprir, mas de facto essa intervenção precisa acontecer no nosso coração, e o Senhor Jesus está a cuidar dos nossos corações. E se há um aspecto que perturba os nossos corações é a ansiedade. Qual de nós, neste momento, não tem algum tipo de ansiedade sobre algum aspecto da sua vida? Ou porque estamos a passar por uma dificuldade financeira e não sabemos como amanhã iremos lidar com o pagamento desta ou daquela circunstância, deste ou daquele compromisso. Ou porque estamos a passar por uma dificuldade de saúde que nos limita, que nos perspectiva dificuldades e incertezas pela frente. Ou porque olhamos à nossa volta e percebemos a realidade do mundo onde vivemos e ficamos ansiosos com tudo o que nos aguarda nesta caminhada, e perspectivamos isso, por exemplo, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. Andamos ansiosos porque há decisões importantes para tomar no que diz respeito, por exemplo, a um emprego, a uma mudança, e não sabemos o que nos espera e ficamos ansiosos por isso. Estamos a chegar agora a uma altura do ano em que os nossos alunos estão prestes a ter um tempo muito intenso de exames, e todos os que já passaram por lá sabem a intensidade
dessa ansiedade de saber como é que se vai enfrentar, como é que vai correr. Todos nós, por uma ou por outra razão, experimentamos e lidamos com a ansiedade. Mas a afirmação do Senhor Jesus é muito clara. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E um dos aspectos importantes e que eu queria deixar hoje para início da nossa reflexão é este. Todos nós lidamos com a ansiedade. Todos nós andamos. E a ansiedade em si não é um pecado. Mas o que o Senhor Jesus está aqui a dizer não é que nós não experimentamos ansiedades, porque Ele sabe que experimentamos ansiedades. O que Ele nos está aqui a dizer é que nós não podemos viver em função dessa ansiedade e não nos podemos render a essa ansiedade. E por isso Ele vai nos ajudar e vai nos orientar e vai nos explicar as razões pelas quais os cidadãos do reino, os filhos amados do Pai, embora experimentem ansiedade, não vivem em ansiedade, não vivem sujeitos, esmagados, limitados por essa ansiedade. Esta perspectiva é muito libertadora para os nossos corações. Ter a noção de que eu posso viver todos os dias da minha vida sem estar sujeito, perturbado, limitado por esta experiência perturbadora e desafiadora que é a ansiedade que vem ao meu coração. E é sobre isto e é nisto que o Senhor Jesus está a tratar e que nós vamos mais uma vez considerar ao longo desta semana, mas vamos fazê-lo a partir desta afirmação clara do Senhor Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma na vossa vida. Não andem. Não é preciso. Não é preciso. Que o Senhor nos ajude a compreender e a viver esta realidade. E certamente ao longo da semana vamos lembrar tanto outros aspectos importantes deste texto e que nos ajuda tanto a cuidar e a tratar do nosso coração. Um forte abraço para todos, um dia abençoado, sem ansiedades, descansando nos cuidados deste Pai que nos ama de uma forma extraordinária e querendo o Senhor nos encontramos por aí, não esquecendo que temos que nos cuidar em oração uns dos outros. Um abraço e até lá.